Você sabe quais são as contratações mais caras do futebol? Se você não sabe, não tem problema. O canal Fute11v11 fez esse vídeo aqui. O que aconteceu com os 20 jogadores mais caros da história? Bora lá ver, porque eu também quero saber. Futebol é um dos esportes que mais movimenta dinheiro no mundo. Disparado, e a gente sabe mano. que pra ter um bom time hoje em dia, você tem que gastar muita grana. E falando nesse assunto, quem foram os rostos das 20 transferências mais caras da história do futebol? Realmente gastar muito, porque os valores dos jogadores estão ficando cada vez mais inflacionados, mano. Vocês já repararam nisso? E desses 20, quantos deles realmente valeram Até aquele a pena? jogador Quantos meia foram? boca, tá ligado? Ok. Tá valendo muito dinheiro. E quais foram definitivamente um flop. Agora a gente vai relembrar quem foram as 20 maiores contratações da história do futebol. Vamos lá, meu cara. Também vamos analisar aqui se o dinheiro foi bem gasto ou se foi uma cagada total. Vamos ver. Isso baseado somente na minha insignificante opinião, ok? Bora Insignificante não, cara. Você é muito bravo. então, abrindo a nossa lista como a 20ª transferência mais cara da história, ele, Anthony Prime. Anthony. Anthony trocava o Ajax exatamente. pelo Manchester Ele mesmo te corrigiu no vídeo, é Anthony. United por 95 milhões de euros. E cara, agora tirando o meme todo de lado, o Anthony é um bom jogador. Começou muito bem pelo United sob o comando do Erik ten Hag, só que à medida que ele ia errando, as pessoas começavam a pesar na dele, justamente por ele não valer toda a grana que foi investida. Eu não acho que ele era uma contratação para 100 milhões de euros, mas é claro que a torcida não tá nem aí pra isso. Se Eu ele acho que muito disso foi inflacionado pela temporada dele no Ajax, né? Que, tipo, sempre deixo isso bem claro. Eu não acompanhava futebol nessa época, né? Mas eu sei o que acontecia na custou 100 milhões de euros, ele teria que desempenhar como tal. E claro, né, a parada com ele foi bem mais a fundo porque ele virou um meme mundial. Era gente de todo lugar do mundo compartilhando gif e montagem do cara, tá ligado? Foi aí esquece que começou o que, tudo. consequentemente, derreteu toda a confiança dele por lá e o que restou foi ele virar reserva. E ele ficou tão escanteado no banco, mano, que ele chegou a ser emprestado para o Real Betis, onde inclusive ele mostrou que Se ainda é um ótimo reencontrou. jogador. Só mantendo o padrão, né, cara? Na realidade, é o Manchester United que acaba com a carreira de qualquer um mesmo. Mas, dito isso, Fato. Anthony no Manchester United recebe o selo de flop. E como a gente No tá Manchester falando United em de dinheiro, flop. esse é o momento perfeito pra lembrar que você tem que aprender a investir. E é por isso Tem que eu te aprender a apresento investir, rapaziada. Eu não tô aprendendo, mas ó, você tem que aprender, hein? Escuta o que ele vai falar aqui tanto a agora. MB, a maior plataforma de investimentos digitais da América Latina. Fica Deve ser tranquilo, braba mesmo. porque além de cripto, eles também têm vários investimentos em renda fixa. Ou seja, você sabe exatamente quanto você vai ganhar e quando você vai ganhar. Isso no momento em que você está investindo, é claro. E o site deles é bem completo e intuitivo. É o melhor lugar para você que quer começar a investir, mas não faz ideia de como. E é ótimo porque eles atendem todos os públicos. Se você é mais conservador, assim como eu, fica só pela renda fixa mesmo, dá uma olhada no site, vê se tem algum ativo que te agrada. Mas se você é aquele investidor mais arrojado, você também pode investir em várias criptomoedas. Tá lá para você escolher, a lista é gigantesca, certo? E o BCT então não tem? perde tempo, o QR Code tá aqui na tela, é só você escanear que você cai direto no site deles. Caso você não queira, o link também tá na descrição. Aí, ok? rapaziada, se você achou interessante, ó, o QR Code tá aí na tela. Se você quiser, você vai lá no link da descrição lá, ou do vídeo dele ou do canal dele, e você vai lá ver como é que funciona lá na MB. Essa é a melhor hora pra você começar a investir, mano. Não perde tempo, vem pra mercado Bitcoin, vem pra maior do Brasil. Agora sim, vamos voltar aqui pra nossa lista, ok? Seguindo a lista, em 19º, Kolo Muani, saindo do Frankfurt da Alemanha para o Paris Saint-Germain, também por 95 milhões de euros. uma bagatela, Kolo Muani hein? não tinha a mesma mídia que o Anthony, mas era um ótimo centroavante e a gente sabe bem como o gol custa caro no futebol, né? Até porque tá cada vez mais raro um atacante que saiba fazer gol. E a prova disso é o próprio Kolo Muani, que não conseguiu desempenhar o que se esperava dele lá no PSG e hoje tá emprestado pra Juventus. E sinceramente, cara, eu acho que ele não vai ficar por muito tempo lá não, até porque ele não surpreendeu ninguém. O mais provável aqui é que ele volte para o Paris Saint-Germain E vai no comer fim do banco. empréstimo pra quem sabe brigar por uma vaga no time titular ou ser emprestado novamente para um clube menor na Europa. E bom, Kolo Muani só teve uma temporada no PSG, teve um desempenho razoável até, dá pra dizer que ele é um caso neutro aqui, vai. Agora em 18º, esse é pesado, hein, mano. Harry Kane, saindo do Tottenham para o Bayern de Munique Nossa, por mas vingou 95 muito. milhões de euros também. Aqui a gente Aqui já era consegue poupa tempo. separar quem faz bom negócio e quem não faz, né? Harry Kane, que já era aprovado na Europa, um camisa 9 muito efetivo de várias temporadas, foi comprado pelo mesmo valor que o Kolo Muani, que era uma aposta, e o Anthony, que também, né, vamos combinar, não passava de uma aposta. O Anthony com uma temporada boa no Ajax e o Kolo Muani com a temporada no Frankfurt tiveram o mesmo custo do que o Harry Kane, mano. Agora falando unicamente do camisa 9, que cara bom. Ele acabou de molestar o meu time no Mundial de Clubes, mano. O que o Harry Kane fez com o Flamengo, cara, ele parecia brincadeira. um ET no meio de criança. Pô. Aparecia na área pra finalizar, chutava de fora Não da molestou nada, pô. Vocês jogaram de pau a pau pros caras. área, voltava pra poder criar jogada, jogava como um 9, jogava como um 10. Cê É um tá maluco, absurdo cara. de jogador. É muito completo pra um atacante, tá ligado? Ele tinha aquele rótulo de espanta-títulos, mas, pô, o cara jogava no Tottenham, pô, aí é tenso. Se bem que foi só ele sair de lá que os caras ganharam, né? Pois é, né? Contra fatos, não há argumentos. Chegou no estranho. Bayern de Munique na temporada 23-24 e logo de cara o Bayern perdeu a Bundesliga, coisa que não acontecia há mais
mais de 10 anos. Mas isso aí não é culpa dele, né? É muito mais pela questão do Leverkusen. A não ser que ele amaldiçoou o Leverkusen de uma forma boa. O cara pisar lá na Alemanha que o Bayer Leverkusen começou a voar e ganhar tudo sob o comando do Xabi Alonso, velho. Que maluco pé frio. Mas ele já venceu a Bundesliga na temporada 24-25, sendo esse o seu primeiro título. Troféu. Tudo bem que a Bundesliga para os padrões do Bayern de Munique não é muita coisa, não mas passa de uma rotina pra falar a real. Mas ele foi contratado pra fazer gols, mano, e isso e tá o cara fazendo faz. Pra caralho. Ele já tá com mais de 40 gols nessa temporada, isso em, sei lá, 50 jogos. A média dele é praticamente um gol por jogo, pô. Então sim, ele ainda não ganhou a Champions League, nem um título, sei lá, muito relevante, mas pro que ele foi contratado, que é fazer gol, ele tá entregando bem demais. Dito isso, Harry Kane no Bayern de Munique por 95 muito milhões bom. de euros vai receber aqui o nosso primeiro selo de valeu a pena. Em 17º lugar, Gareth Bale, também saindo do Tottenham para o Real Madrid, por 100 milhões de euros. Rapaziada, olha isso, mano, essa contratação foi feita na temporada 13-14, há mais de 10 anos atrás, e ele custou 100 milhões de euros. Vocês têm noção disso, gente? Os valores não eram tão inflados como hoje em dia, tá ligado? Tipo, todas essas contratações que a gente viram até agora aqui, né, que eram altas pra caralho, mano, era das temporadas mais recentes, tá ligado? Isso aqui não, isso aqui foi na temporada que ele acabou de falar e que eu já esqueci. Essa havia sido a contratação mais cara do futebol. Isso é o Real Madrid mostrando que eles são desde sempre, né? Normal. O Bale teve uma passagem até que longa pelo Real, já que ele ficou até 2020 por lá. E pô, rapaziada, o currículo do cara dispensa comentários. 5 Champions League conquistadas com direito, irmão, a gol decisivo em final, tá? Ele marca em 2014 contra o Atlético de Madrid na prorrogação e, claro, 2 gols que decidiram o jogo contra o Liverpool em 2018, sendo um deles essa bike inacreditável em plena final de Champions. Ele também levou 3 mundiais de clubes, 3 La Ligas e mais uma penca Palmeiras de título. Em 2020 ele já estava claramente de saco cheio do futebol, cara, e tava curtindo muito mais jogar golfe. Então ele volta para o Tottenham por empréstimo do Real Madrid, onde ficou só por 1 ano. Inclusive ficou mais tempo no banco do que jogando. Até que em 2022, no término do seu contrato, o Real Madrid libera o jogador de graça para o Los Angeles, time da MLS, onde ele finalmente pôde viver a vida que ele sempre quis, né, cara? Ganhando dinheiro e jogando golfe sem compromisso nenhum com o futebol. E tá lá até hoje. Em 2023, Gareth Bale anunciou a sua aposentadoria. Pô. Jogador lendário do Real Madrid, Bale definitivamente por 100 milhões de euros. E uma dúvida que eu sempre tive, será que o Bale ele é bom no golfe? Recebe o selo, valeu a pena. Valeu. Mas antes, cara, você vai dar um like nesse vídeo pra ajudar o canal, porque a gente tá quase batendo 100 mil. Com certeza, meu cara, acho que eu já deixei já, né? Eu tenho esse costume de sempre deixar like nos vídeos que eu vou Então deixa o ver. like e se inscreve aí, pô, vai me ajudar muito. Esse vídeo aqui parece não dar trabalho, mas dá um baita trabalho. Dá trabalho pra caralho. Muito obrigado e agora sim, vamos voltar pro conteúdo. Não sei como é que tu tá conseguindo fazer vídeo semanal. Em 16º, o francês mais gente boa que eu já Paul vi, Pogba. Paul Pogba, deixando a Juventus para se juntar ao Manchester United por 105 milhões de euros. O Pogba é um monstro da bola, mas é muito complicado de você analisar a carreira dele, mano. Isso Sim. porque ele tem altos que são muito altos, mas ao mesmo tempo ele tem baixos que são muito baixos. E bom, pelo Manchester United, foi um fracasso. E olha que sob o comando do Mourinho, ele ainda conseguiu ganhar uma Europa League por lá, tá? É nessas horas que a gente vê que o Mourinho realmente fez milagres, né? Só que naquela época, em 2017, uma Europa League pro United ainda era meio esquisito, tá ligado? A gente ainda tinha aquela visão do Manchester United colossal, um time grandão, que põe respeito em todo mundo, um gigante da Inglaterra. Não é como hoje em dia que, sinceramente, velho, se o United ganha uma Europa League, eles vão comemorar como se fosse o maior título da história. Porque o tempo sem ganhar nada de relevante e os últimos traumas têm rebaixado o clube a um status que ele não merece. Enfim, pelo Manchester, ele não rendeu o esperado. Logo depois, voltou para Juventus, onde praticamente não jogou, já que ele teve várias lesões e até chegou ao ponto de ser suspenso por doping. Mas esse ano, em 2025, voltou. Agora ele assina um contrato com o Mônaco, da França. Inclusive, esse vídeo é bem recente, cara. Ele tava emocionado assinando o Foi contrato. agorinha, pô. É tenso, cara, porque mesmo que o jogador ganhe milhões e milhões, ele gosta muito de estar em campo, tá ligado? E você ficar sem fazer o que você ama por, sei lá, 2 anos, igual ele ficou, afastado por um caso de doping. Imagina como ficou a mente desse cara, velho. Quanta coisa que ele não pensou nesses 2 anos aí. Quem sabe até pensou em parar, né? Mas quem sabe agora no Mônaco ele consiga recuperar aí pelo menos, sei lá, metade do futebol dele. Bom, resumindo, Pogba no Manchester United em 2016 por 105 milhões de euros recebe o selo de flop. Infelizmente, porque eu gosto muito dele. Em 15º, o primeiro da tão falada geração belga, Romelu Lukaku, saindo da Inter para o Chelsea por 113 milhões de euros. Que falar do Lukaku, cara. Grana. O cara tem força física, é alto, forte, tem um bom chute. Basicamente, ele tem todos os atributos É um pra monstro. ser um grande atacante. Mas o extracampo dele, meu irmão, é complicado, hein? Ele saiu da Inter, onde ele teve a melhor
melhor temporada da vida com 36 jogos no campeonato italiano, marcando 24 gols e dando 9 assistências. O que levou o Chelsea a contratá-lo a peso de ouro. E cara, o Chelsea também não tem lá um histórico de muita sorte com contratação, né? Lá ele fez 38 jogos, incluindo Champions, Premier League... Chelsea só sai jogando e despejando dinheiro tudo quanto é lado, mano. E Copa da Inglaterra, onde ele anotou um total de 13 gols. E claro, teve também o Mundial de Clubes, onde ele deixou 2 gols na competição. O torcedor do Palmeiras com certeza lembra dele, mano. Cara, mesmo com o desempenho... Não lembro, né? Porque felizmente eu não tava vendo nessa época. Razoável até, vai. Não tá tão ruim assim. Eu ainda acho que o Lukaku não convenceu por lá. Tanto que um ano depois, ele volta para a Inter por empréstimo, depois ele foi jogar na Roma e agora, em 2025, tá jogando pelo Napoli. Lukaku, por 113 milhões de euros para o Chelsea, recebe o selo de flop. Em 14º, esse aqui ainda Pelos tá fedendo a que você falou lá, eu não achava que era tão ruim assim, não. Mano, acabou de começar. Jude Bellingham, deixando o Borussia Dortmund para ser jogador do Real Madrid por 113 milhões de euros. Bellingham atualmente tem 22 anos, já foi campeão da Champions com o Real Madrid na temporada 23-24, sendo um dos principais jogadores do elenco. No próprio Borussia, o Bellingham já sobrava, mano, sendo o destaque do time que quase conseguiu vencer a supremacia do Bayern na Alemanha. Mas o Borussia acabou pipocando em um jogo de confronto direto, ficando somente com o segundo lugar. Mais uma vez. Ele também já é um dos grandes nomes da Inglaterra, venceu o Golden Boy, foi top 3 da Bola de Ouro em 2024, enfim. É uma contratação ainda muito nova, mas como ele já venceu uma Champions League na sua primeira temporada... Não tem como dizer que um cara desse é neutro ou flop, né? Muito importante pro título. Mesmo que o Bellingham, sei lá, passasse a não jogar mais nada a partir de agora, na minha opinião, ele já se pagou. Então, por isso, Bellingham no Real Madrid recebe o selo de valeu a pena. Em 13º, o equatoriano que jogava pelo Del Valle, Moisés Caicedo. Ele deixou o Brighton da Inglaterra para se juntar... Agora vocês me falam um negócio aqui, rapaziada. Se tem um Caicedo, cadê o Caitarte? Juntaram o Chelsea por 116 milhões de euros. O Caicedo também é muito novo, tem 23 anos e ainda tá construindo a sua carreira. Não tem muito o que falar dele, tá ligado? É um ótimo jogador, cara, um volante que percorre o campo todo, marca bem, tem um bom passe, não tem lá uma excelente finalização, mas dá pra ele aprimorar isso tranquilamente, ele ainda é bem novo. Agora, se ele vai fazer valer todo esse investimento, a gente não sabe. Ainda mais no Chelsea, que é um time bem esquisito, cara. Eles têm vários jogadores jovens, várias promessas. Essa é a questão, mano, que tipo assim, você cobrar muito de um jogador no Chelsea é muito estranho, porque, mano, os caras saem comprando a dar com pau, compra jogador e, mano, fica parecendo, tá ligado, que todos os jogadores são um bando de random, mano. Mas o comando do time mesmo aparentemente tá perdido. Então, como ele já demonstrou ter muito talento, mas não tem grandes feitos, a gente não sabe o que ele pode se tornar. Caicedo, então, recebe o selo de ok. 12º, o cara que faz 2 gols de falta em plena Champions League contra o Real Madrid, Declan Rice, deixando o West Ham da Inglaterra para se juntar ao Arsenal por 116 milhões de euros. Bom, pelo Arsenal, a única coisa que ele conquistou até agora é uma super taça da Inglaterra, que, vamos combinar, não vale de nada. O maior feito dele pelo clube até agora, realmente, foi aqueles golaços lá no Real Madrid. E pensar que ele nunca tinha feito um gol de falta na carreira dele, cara. É uma das coisas que só acontece no futebol. Meteu 2! Pra mim, ele é o mesmo caso do Caicedo. Um bom jogador ali no meio campo, ainda é uma contratação recente e também é novo. Só que, diferente do Caicedo, ele tá em um time bem organizado, que é o Arsenal. Enfim, ele tem tudo pra ter grandes feitos na carreira no futuro. Acho que valeu. Mas, por 116 milhões de euros, recebe então o selo de ok. Avançando para o 11º, e agora o bagulho fica de verdade. Cristiano Ronaldo, deixando o Real Madrid para a Juventus por 117 milhões de euros. Cara, o Cristiano Ronaldo ele é um caso inacreditável. Para vocês terem noção, ele também tá na lista, só que em 21º, por isso ele não apareceu no vídeo. Resumindo, em 2009, ele foi contratado pelo Real Madrid por 94 milhões de euros. E aí o cara foi lá, ganhou todos os títulos possíveis, quebrou todos os recordes, se tornou um dos maiores ídolos da história do Real Madrid e foi vendido 10 anos depois, bem mais velho, por um valor acima do que ele foi comprado, cara. Então se passaram 10 anos e o valor dele não caiu, muito pelo contrário, ele subiu. E pela Juventus ele teve um desempenho individual muito bom, já o coletivo nem tanto. Ganhou o campeonato italiano 2 vezes, Supertaça da Itália, Copa da Itália, foi artilheiro também por lá, participando de 134 jogos e marcando 101 gols. Ele foi contratado para ganhar a Champions, não conseguiu com a Juventus, mas a gente tem que levar em consideração que o desempenho individual dele foi ótimo, como a gente viu aqui. E exatamente, claro, né, ele era visto como o Mr. Champions, né? Na esperança de trazer o Cristiano Ronaldo pra ganhar uma Champions League, eles não conseguiram, né? Porque, pô, como minha mãe sempre diz, uma andorinha sozinha não faz o que, rapaziada?
Sem contar em todo o efeito midiático que o Cristiano Ronaldo gera pro clube. Pra caralho. É um caso bem parecido Venda de com o Harry camisa, Kane, né, tá merchandising e os Ele foi pra caralho. um clube que já dominava o cenário nacional, continuou dominando, não ganhou a Champions League, mas não foi por culpa dele, cara. O desempenho dele mostra isso. Ele continua fazendo gol e continua entregando o que ele foi contratado pra entregar. Cristiano Ronaldo por 117 milhões para a Juventus é difícil classificar, mas eu fico com o selo valeu a pena. Abrindo agora nosso top 10, o inglês Jack Grealish. Tá indo no Aston Villa para ser jogador do Manchester City por 118 milhões de euros. Olha, o Grealish tá bem longe de ser o tipo de jogador que me enche os olhos. Aquele jogador mais ofensivo, de drible, que era bem mais objetivo, acabou ficando só tem panturrilha essa desgraça, rapaz. Mas, dito isso, o Grealish venceu 3 Premier Leagues e ajudou muito a conquistar a tão sonhada Champions League do clube inglês. Então, né, só por isso, ele já se pagou. Hoje ele ainda tá no Manchester City, mas ao que tudo indica, ele vai sair, porque ele nem relacionado foi pro Mundial de Clubes. Agora só resta a gente esperar aí o Fabrício Romano divulgar aonde o Grealish vai jogar. Bom, here we go. Dito isso, por 118 milhões de euros, Jack Grealish recebe o selo valeu a pena para o Manchester City. Em nono, o francês Antoine Griezmann. Pô, pera aí, tem que saber pronunciar o nome dele certinho. Antoine Griezmann. Em nono, esse eu gosto muito, Antoine Griezmann. Foi. Griezmann tomou a decisão de deixar o Atlético de Madrid para se juntar ao Barcelona por 120 milhões de euros. Esse aqui, mano, sério, é inexplicável, cara. O Griezmann, na minha opinião, é um monstro jogando bola. Na seleção francesa foi campeão do mundo em 2018, sendo o melhor jogador da competição. Foi muito caro, hein, mano? Na minha opinião, é claro, né? Mas no Barcelona, meu irmão, o cara não deu liga de maneira nenhuma. Você consegue contar nos dedos de uma mão quantas partidas realmente boas que ele teve. É tipo o Coutinho, né, no Barcelona também, mas pelo que eu me lembre, né, que eu vi alguns vídeos aí, se não me engano, o começo do Coutinho foi bom, né? E isso custando uma nota. Ele foi tão mal que ficou só um ano. O Barça pagou 120 milhões nele e emprestou de volta para o Atlético de Madrid um ano depois por 10 milhões. E o pior, vendeu ele em definitivo por 22 milhões. Resumindo, comprou do rival por 120 milhões, um ano depois emprestou de volta por 10 e mais um ano depois vendeu em definitivo por 22. Então o Barcelona gastou 120 milhões comprando, teve um desempenho podre dele durante um ano e só conseguiu recuperar 32 milhões dos 120 investidos. Um prejuízo total de 87 milhões de euros. Fora a quantidade de partidas ruins que ele teve pelo Barça. Eu acho no Barcelona por 120 milhões de euros é a definição perfeita de flop. Aí as contratações ruins que fizeram o Barcelona entrar em uma crise, né? Pelo visto tá conseguindo se recuperar. Continuando agora no top 8, voltando à geração belga. Eden Hazard. Isso é bizarro, ele que deixava o Chelsea para ser jogador do Real Madrid por 120,8 milhões de euros. Que, de novo, é um dos casos que eu não acompanhei, né? Mas eu sei totalmente o que aconteceu aí no caso do Hazard, mano. Rapaziada, esse deve ter sido o flop mais hypado nos últimos 10 anos. Disparado, mano. Tranquilamente. A internet na época quebrou quando o Real Madrid anunciou o Hazard pela primeira vez, cara. Todo mundo esperava que ele ia destruir jogando pelo Real Madrid. Porque o cara comia a bola no Chelsea, né? Parecia o casamento perfeito. E ele começou até bem, mano. Fazendo bons jogos, uns golzinhos aqui e ali e tal. E geral achava o quê? Pô, se o cara começando tá assim, quando ele engrenar mesmo, esquece. E ficou nisso durante toda a passagem, tá ligado? Quando ele engrenar, esquece. Resumindo, ele nunca engrenou, teve muitas lesões, sobrepeso, preguiça, tudo isso de ruim que eu ia falar, mano. Tipo, o Hazard, ele já parece ter um biotipo, assim, que tende a acumular mais gordura, né? Porque ele tem uma passadinha, assim, meio estranha, mano. A passagem do Hazard pelo Real. Ele ainda colocou uma Champions League no currículo, mas não fez nada pra agregar. Foi só no banco mesmo. Uma passagem péssima. Eden Hazard no Real Madrid é também a definição perfeita de flop. Agora, em sétimo lugar, o primeiro argentino da lista, Enzo Fernandes, deixando o Benfica para integrar o elenco do Chelsea por 121 milhões de euros. Rapaziada, já repararam quantas vezes o Chelsea apareceu nessa lista, cara? Pra vocês verem como eles gastam dinheiro. E tipo, mano, eu tava pensando nos negócios sobre essa questão aí do Chelsea, mano. Os caras têm dinheiro infinito. Mesmo assim, eles continuam pequenos. Depois da Copa do Mundo absurda do argentino, que foi eleito a revelação do campeonato, Enzo foi comprado pelos ingleses com uma expectativa altíssima. E essa camisa do Chelsea é bonita, né? No começo, ele teve um desempenho... Só falta um patrocíniozinho aqui, ó, porque eu acho bonito. Ah, eu sou da Bahia, não posso. Bem mais ou menos. Mas agora, com o time um pouco mais organizado, ele já vem mostrando seu futebol e tá evoluindo cada vez mais. Eu sinceramente acho que ele pode sim chegar a valer essa grana toda que foi paga. Mas ainda não é o caso. Ele é o mesmo caso de vários... No caso ele não se pagou, né? Porque, tipo assim, mas de novo, né? Culpa do... É o mesmo caso lá do Cristiano Ronaldo. Tipo, o Enzo Fernandes, ele é um jogador muito bom. Então, eu acho que ele se pagou sim. Né? É bem novo, tem muita coisa pela frente, mesmo já sendo campeão do mundo. Vale.
Chelsea até o momento recebe então o selo de ok. É. Em sexto, o alemão Florian Wirtz, deixando o Leverkusen para ser jogador do Liverpool por 125 milhões de euros. Cara, essa contratação literalmente acabou de acontecer. Não tem nem um mês ainda. Foi agorinha. Vou falar aqui o que eu acho que vai ser, ok? O Wirtz é um dos grandes nomes dessa nova geração e ainda é muito novo. Tem os seus 22 anos ainda. E eu acho muito difícil essa contratação flopar, cara. É um moleque muito bom de bola, foi um dos principais no título incrível do Leverkusen. Vários clubes gigantes queriam a contratação dele. E molestaram o pobre coitado do Leverkusen. Fazendo parte de um time encaixado como o Liverpool, ele tem tudo pra jogar muita bola por muito tempo ainda. Agora, se você veio do futuro e tá assistindo esse vídeo, sei lá, em 2028, comenta aqui se eu tava errado ou tava certo. E aí, o Wirtz tá jogando muita bola pelo Liverpool ou deu certo. ele foi mais um flop? Bom, resumindo, o Wirtz ainda não tem como rotular, né? Então, eu vou deixar ele sem avaliação. Abrindo agora o nosso top 5, ele. O futuro de Portugal, o novo Cristiano Ronaldo, a estrela, João Félix. Deixando o Benfica para integrar o Atlético de Madrid por 127 milhões de euros. É, Atlético, e nesse mês você tava com um dinheirinho no bolso, hein, filhão? Os caras gastaram a janela todinha só no João Félix. Cara, basicamente eles pegaram toda a grana que eles ganharam com a venda do Griezmann para o Barcelona e socaram tudo no João Félix. Exatamente, mano, porque pelo amor de Deus, velho, como é que vocês pegam uma grana tão lascada dessa e metem no João Félix, mano? Vocês valiam não. Eles chegaram lá no colo do Benfica, irmão, jogou lá 127 milhões de euros e falou, irmão, eu não quero nem saber se ele vale isso. Eu só quero. Eu quero, vem, me dá. E o Benfica, que não é bobo nem nada, viu 127 milhões e falou, irmão, pode carregar. Pode levar. E aí, rapaziada, como é que eu vou definir isso aqui? O João Félix nunca jogou o suficiente pra valer isso tudo. Nem no Benfica, que foi a melhor temporada da vida dele, não era o bastante pra 127 milhões de euros. 10. E depois disso, irmão, foi só ladeira abaixo. Ele tem talento, por isso que eu falo pra vocês, mano, tipo, o cenário de transferências tá muito superfaturado. Dá pra perceber isso, mas ele é extremamente preguiçoso em campo. Já rodou 300 times na Europa e não ficou em nenhum. E hoje adivinha onde ele tá? No Chelsea. Resumindo, o João Félix briga forte para ser o maior flop dessa lista. Em quarto, Ousmane Dembélé, saindo do Borussia Dortmund para o Barcelona por 135 milhões de euros. Mais um dos casos que não vingaram. Vai pra vocês verem, ó, mano. Todas as contratações que o Barcelona fez até aqui não vingaram e foram todas caras, mano. Pra vocês verem, aí ó, de novo a risada. Mano, nossa senhora, o Barcelona é uma aula de administração, não é? Olha lá. Moleque, ele foi escolhido pra ser um substituto do Neymar na época. Eu se divirto. E não, mano, ele nunca foi tão talentoso como o Neymar era. Mas assim, 135 milhões nele, irmão, é muita grana. É putaria. E bom, pelo Barcelona, ele infelizmente teve mais lesões do que jogo. Ficava o tempo todo no DM e não conseguia ter frequência. E ele, infelizmente, acabou ficando mais marcado por um gol perdido. Aquele contra o Liverpool, na Champions de 2019, que seria o quarto gol do clube catalão. O que dificultaria muito a virada que o Liverpool fez no jogo seguinte. Isso é assustador, porque, mano, o Dembélé essa temporada é um fato. É um fato que vai ganhar a bola de ouro, tá ligado? Bom, ele conseguiu fazer boas partidas sob o comando deu a volta por cima de chave e acabou sendo vendido por 60 milhões para o PSG, onde ele deslanchou e é candidato fortíssimo à bola de ouro esse ano. Candidato não, vai levar. Sim, o Barça tava certo. Ele tinha talento, era visível, mas acabou tendo muito azar na parte física. Inclusive, ele é odiado pela torcida do Barcelona, porque parece que sempre que ele vai enfrentar o clube, ele joga com tesão a mais, tá ligado? Ele foi um dos principais jogadores do PSG na eliminação do Barcelona. Foi igual o Estevão jogando contra o Chelsea, né? Jogou nada no Mundial de Clubes, mas no jogo contra o Chelsea o bicho ficou maluco, tanto que o Cucurella deu uma puxadinha de orelha nele, vocês não viram? Temporada retrasada. Enfim, Dembélé no Barcelona não poderia ser diferente. Recebe o selo de flop. Abrindo o nosso top 3, olha o Barcelona de novo aí, mano. Felipe Coutinho. Falei o que, rapaziada? Mano, o Barcelona ele fez muita cagada, velho. Só jogador que flopou, mano. Ele deixava o Liverpool para se juntar ao Barcelona por 135 milhões de euros. Olha, velho, aqui é triste porque eu era muito fã do futebol do Coutinho. Todo mundo era, tá ligado? Até eu que não acompanhava o futebol sabia do Coutinho, porque o Coutinho era zica. Hoje dele pelo Liverpool ele jogou uma barbaridade. E era impossível. E precisamos deixar claro, o Coutinho, mano, hoje em dia no Vasco, eu não sei se é o ambiente do Vasco, é o Aston Villa que acabou com o menino, mas, mano, o Coutinho, ele tá com uma cara de acabado que, mano, não condiz com a idade dele, velho. Coutinho, tira essa porra dessa barba e deixa o cabelo crescer de novo, vai voltar pro Prime.
vai voltar pro Prime, pô. Acompanhar o futebol na época e achar que ia dar errado, tá ligado? 135 milhões. Era muita grana? Sim, mano, era muita grana. Mas ele também era muito bom. E o Fazia mercado por onde, também né, tava esse dinheiro? totalmente inflacionado devido à saída do Neymar, né? Então meio que justifica, vai. Pelo Barcelona ele teve uma lesão no joelho. E depois disso ele nunca mais foi o mesmo. Tendo várias pequenas lesões que acabaram minando a sequência dele no time titular. Mas mesmo assim, cara, ele não tem as desculpas das lesões. Ele disputou quase 3 temporadas completas e não conseguiu chegar nem perto do seu nível no Liverpool. E acabou sendo emprestado para o Bayern de Munique. Inclusive, nesse empréstimo do Barcelona para o Bayern, o Coutinho entrou em campo e participou daquele jogo fatídico do 8-2. Não só participou, né? Ele marcou 2 gols dessa goleada histórica do Bayern. Cara, é impressionante o buraco sem fundo que o Barcelona se meteu nesses últimos anos, cara. Parecia que tudo que tocava dava errado. Exatamente, mano. Por isso que o Barcelona entrou em uma puta de uma zica, né? Que não é zica, mano, é má administração mesmo. Tratava a peso de ouro, o maluco não jogava nada. Emprestava, o cara ia lá e fazia gol nele. É bizarro, velho. Desde 2015 que o Barcelona foi se afundando e tá conseguindo respirar agora sob o comando do Hans Flick, né? E fez aí uma temporada mágica mesmo não ganhando a Hans Flick literalmente salvou o time. Enfim, Felipe Coutinho por 135 milhões no Barcelona, com muita tristeza, eu digo que ele recebe o selo de flop. Em segundo lugar dessa lista, nada mais nada menos que Kylian Mbappé, deixando o Mônaco para jogar no Quem tá PSG em primeiro, rapaziada? Neymar. por 180 milhões de euros. Rapaz, que paulada, irmão. 180 milhões. Foi uma grana irreal e dá pra dizer que valeu a pena em partes. Ele se tornou o maior artilheiro da história do Paris, venceu lá os campeonatos franceses, né, que pro PSG já é rotina, então não interessa muito. Exatamente, mano. Chegou um ponto que os caras tava brincando assim com o troféu, tipo, ah, você quer pegar? Não precisa não. Ele foi responsável, junto com o Neymar, a levar o Paris Saint-Germain para a final da Champions, lá em 2020, na pandemia. Porém, ele também desperdiça uma grande chance de abrir o placar para o clube francês. E o pior de tudo, cara, ele saiu para o Real Madrid de graça. Ele só esperou seu contrato acabar, isso depois de ter exigido 1 milhão de coisas para o PSG. Olha, realmente, de graça, né? Porque o Real Madrid é o clube mais pobre do mundo, que só pega jogador de graça. Os torcedores do clube francês não vão muito com a cara dele, né? Ainda mais levando em consideração que ele saiu e na temporada seguinte o Paris Saint-Germain ganhou a tão sonhada Champions League. Inclusive, cara, ele chegou ao ponto de processar o Paris Saint-Germain nessa temporada. Tudo porque ele tá cobrando uma parte de um pagamento que supostamente ele não recebeu. E não só processou, cara, ele tá exigindo que o Paris Saint-Germain não participe da próxima Champions. Então é difícil dar o selo de valeu a pena, cara. Porque mesmo ele ganhando tudo que ele ganhou, já sendo lá o maior artilheiro da história do clube, o Paris Saint-Germain já ganhava o francês antes, mano, mesmo sem ele. Mas o principal de não dar esse selo é a forma que ele saiu, que foi feia demais pra história do clube, né? Vamos combinar. Kylian Mbappé então recebe o selo de ok, mesmo ele sendo um monstro pelo PSG. Agora, em primeiríssimo lugar, não podia ser diferente, né? Neymar Júnior, deixando o Barcelona para ser jogador do Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros. Rapaziada, é difícil colocar em palavras. Pra falar a verdade, pra mudar isso, né, pra alguém conseguir superar o Neymar, só em caso de, tipo, chegar no momento, né, que essa inflação, né, dos preços dos jogadores realmente estiver muito alta, né, pra esse virar meio que quase o padrão, tá ligado? Mas, tipo, do jeito que tá hoje em dia, eu acho muito difícil alguém superar isso, tá ligado? Tipo, mano, 200 é muito, 200 é muito. Palavras, o quão absurda foi essa transferência. Muito. E o tempo só deixou isso cada vez mais claro. Essa contratação foi feita em 2018, há quase 10 anos atrás. E até hoje nenhuma chegou nem perto de bater esses 222 milhões. E não vai tão sinceramente, eu duvido que vai ter alguma que vai passar isso. Pra gente ter noção, cara, na época a maior Por contratação enquanto, não. ainda era do Bale, por 100 milhões de euros. O Neymar foi praticamente o dobro. Praticamente não, né, animal? Foi totalmente o dobro. 200 milhões é o dobro de 100, né? Pelo amor de Deus. Isso porque a multa dele era uma daquelas multas que você coloca tendo certeza que ninguém vai pagar, exatamente, sabe? Esse é o problema, tá ligado? Que a rapaziada lá do Barcelona tava totalmente convicto de não acontecer nada, né? O Neymar vai ficar aqui no clube, a gente botou uma multa gigantesca neles, ninguém vai pagar, né? Ninguém, né? Você coloca um valor altíssimo justamente para evitar que um clube chegue, pague a multa e leve o jogador. Então você vai lá, coloca uma multa inimaginável para você ter margem para negociação, porque aí o que o Barcelona pensava, se alguém for comprar o Neymar, vai ter que chegar na gente e negociar. Então a gente coloca uma multa aí de 220 milhões, a gente vai negociar, quem sabe vender ele por 150, 140, já seria um baita negócio. Mas o PSG não quis saber, cara, resolveu chutar o balde, chegou lá e pagou a multa, 222 milhões à vista. Isso aí gerou uma série de coisas, inflacionou o mercado de um jeito bizarro. Não é à toa que a gente viu uns nomes aqui que, mano, vamos ser sinceros, né? João Félix por aquele valor todo. O mercado tá inflacionado, mano, isso é um problema. Pela transferência do Neymar para o PSG. E agora falando unicamente dela, cara, definiu o Neymar pelo Paris
Paris Saint-Germain é bem complicado. Ele é um caso bem parecido com o do Mbappé. O brasileiro chegou lá e o Paris já vencia sempre o campeonato da França. Também já ganhava as Copas da França. Ele chegou com o único objetivo de ganhar a Champions League. E bom, esse objetivo ele não conquistou. Sem contar também que o Neymar passou metade do seu tempo do contrato fora dos gramados, tudo por lesões. Então, mano, não dá pra dizer que o Neymar foi uma contratação que valeu a pena. Mesmo ele tendo valido a pena em alguns sentidos, como por exemplo, o midiático. É uma contratação você não via ninguém com blusa do Paris Saint-Germain aqui no Brasil, por exemplo, cara. Na época que o Neymar tava lá, você via uma a cada esquina. Ele vendeu camisa absurdamente pelo clube. Fez ela o tá da Paris camisa da Saint-Germain se tornar prefeitura, né? A relevante no mundo roxinha. inteiro, não só aqui no Brasil. Rosinha. Só que só isso não basta, né? O clube não venceu nada do que eles realmente queriam. E mesmo tendo chegado na final, bateu na trave, perdendo para o Bayern de Munique. Então, na minha opinião, o Neymar não é um flop, longe disso, ele foi um dos maiores jogadores do PSG, mas também não merece o selo de valeu a pena. Com Neymar, certeza então, não. fica com o selo de ok para o Paris Saint-Germain. Papo 10. E é isso, essas foram as 20 contratações mais caras da história do futebol. Começando por um brasileiro, Antony por 95 milhões de euros, e finalizando com outro brasileiro, Neymar Júnior por 222 milhões. Comenta aí a sua opinião, não esquece de se inscrever, como eu falei, por favor, você vai ajudar muito o canal. Pode deixar, e aqui eu tô meu querido. deixando mais 2 vídeos que eu recomendo bastante e tenho certeza que vocês vão curtir, ok? Tamo junto, deixa o like, se inscreve e até a próxima, hein? Fui! Valeu, mano. Ei, vídeo... Mano, não tem nem o que dizer, né, velho? Canal Fute Onde Vem 11, a gente sempre sabe que os caras trazem o melhor conteúdo possível. Falando mais sobre o vídeo, mano, eu, tipo, não fiquei assustado com os números, né? Porque meio que eu já tô acostumado com esse mercado inflacionado, né? Tipo, mano, o Palmeiras tá gastando pra caralho em uns jogadores que não eram pra ser tão caros assim, não. Tipo, mano, pra falar a verdade, hoje qualquer jogador bucha, tá ligado? Vale 10 milhões de euros, mano. Tipo, mano, tá muito difícil comprar hoje em dia. Isso não vai mudar, né? Tudo que envolve preço tende a crescer, então o futuro do futebol é meio sombrio. Se você tiver gostado desse vídeo, clica nesse que tá aparecendo na tela que eu tenho certeza que vocês vão gostar. No mais, é o de sempre. Tchau!